E você só descobre que tem algo muito errado quando o filho de uma deusa com um demônio te chama de anormal. Fala pessoal, eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. E ao nosso vídeo pós capítulo 55, onde rolou, como a gente especulou, um breve confronto entre Percival no seu modo Berserker e Tristan, mas qual deles será que levou a melhor? E qual teria vencido se a luta tivesse continuado? Vamos debater sobre isso e muito mais depois da vinheta. E novamente tivemos um capítulo sensacional, com demonstração de poder tanto do lado de Tristan quanto do Percival. Pois, como eu havia dito, Nakaba não iria perder essa oportunidade, e não perdeu. Mas vamos começar falando do Tristan, do qual a gente confirma, como especulado no vídeo anterior, que ele de fato não é um anão como seu pai. E ainda carrega consigo duas espadas, da mesma forma que a gente viu ele usando no trailer do filme. No entanto, não são as mesmas espadas, pois estas duas lâminas agora estão codificadas por cores, para combinar com suas duas metades. Além disso, o Tristan é mais discreto e direto, e demonstra ter mais a personalidade de sua mãe do que a do seu pai, demonstrando ser tão pacifista como ela. Eu acredito que o Nakaba vai fazer com o Tristan o que ele não conseguiu fazer com a Elizabeth. E outro detalhe que com certeza chamou muito a atenção foi dele estar usando o brinco de sua mãe. E certamente isso significa alguma coisa. A gente viu, que seu pai estava usando a mesma gravata que ele usou no seu casamento. E agora o Tristan com o icônico brinco de Elizabeth. Então é impossível não imaginar, como a gente já especulou em alguns outros vídeos, que algo tenha acontecido com a Elizabeth. Ainda mais pelo fato de até o momento nada ter sido mencionado sobre ela. No entanto, pode existir uma outra explicação bem simples, pois esse brinco foi dado para Elizabeth de presente pela Margaret, quando ela completou seus 15 anos. Um brinco que contém o símbolo da família real de Liones. Então mesmo pode ter acontecido com Tristan, quando ele completou seus 15 anos. Elizabeth deu para ele de presente o seu brinco, assim seguindo com a tradição. Mas de toda forma, eu acredito que a gente vai logo descobrir o que é, seja algo bom ou ruim. Bom, agora falando sobre as suas habilidades, ele exibiu apenas suas habilidades divinas, entre aspas, com direito até mesmo aos seus 2 pares de asas, pois vale ressaltar que o número de asas que um arcanjo ou uma deusa tem é uma indicação do seu nível de poder. Ou seja, quanto mais asas ele tiver, mais forte ele será. E até então, somente os 4 arcanjos, Elizabeth e Unanashi, tinham esse número de asas. E no filme, nós já sabemos que ele tenta evitar usar seus poderes demoníacos por não conseguir controlá-los. Mas eu acredito que esse problema será resolvido no próprio filme. Então, provavelmente o Tristan neste momento já deve conseguir utilizar sem medo seus poderes demoníacos. Inclusive, isso explicaria a cor das suas espadas. Porém, eu acredito que ele ainda não consiga utilizar os 2 poderes ao mesmo tempo. E que isso é algo que será desenvolvido no decorrer da história. E o Percival, como também especulado por nós, de fato perdeu o controle e deixou ser dominado pelo seu monstro interior. E agora de fato sabemos por que Percival é o Cavaleiro da Morte. Perder o controle não apenas altera o seu visual e o torna um pouco mais forte, mas na verdade o transforma em um ser aterrorizante que pode matar pessoas com um mero toque, ou pelo menos no mínimo ceifar ou drenar a vitalidade de um determinado membro, como vimos acontecer com o Xion, apesar de eu acreditar que muita gente ficou feliz com essa pequena punição, já que tudo isso aconteceu por causa dele. E para completar a esfera de escuridão em sua cabeça, realmente complementa o seu visual nesta forma.
fazendo Percival realmente parecer uma criatura de outro mundo. Portanto, eu espero que o Nakaba tenha escolhido esconder o rosto de Percival, porque seu rosto real durante seu modo Berserk seja ainda mais chocante e assustador. E o que também é assustador é que Percival nem usou sua icônica habilidade de herói, ou simplesmente como ele chama de Hope, Esperança. Tudo pareceu se desenrolar naturalmente, inclusive essa foi a primeira vez que o vimos voar sem o uso de sua aura, como se fosse algo realmente natural para ele. E aliás, como já comentei com vocês em outros vídeos, Hope é certamente algum tipo de magia que manipula a força vital, o que explicaria como ele consegue se fortalecer, curar as pessoas e criar mini cópias de si mesmo com vontade própria. E com o que vimos neste capítulo, ficou a sensação de que Percival foi de um extremo para o outro, ou seja, ele fez exatamente o oposto do que ele normalmente faz ao usar sua magia. Ao invés de manipular sua força vital para curar seus ferimentos e das outras pessoas, ele a usou para drenar a força vital daqueles que ele toca. Inclusive, algo bem semelhante à maldição do Grey Rod dos 10 Mandamentos. Não faça isso, nojento! Martelo Dínamo! Não é nada pessoal, tá bom? Nojento! E honestamente, esse tipo de poder é muito apropriado para sua alcunha de Cavaleiro da Morte. E com certeza, o seu poder ainda pode evoluir muito além do que a gente viu brevemente aqui. Se ele conseguiu fazer isso apenas tocando, imagina ele conseguir fazer isso num determinado raio de alcance, sem precisar tocar o seu alvo. E com isso, agora talvez a gente possa compreender por que uma parte da profecia diz que ele ou eles irão destruir o mundo. Pois no caso do Percival, ele parece carregar consigo tanto a esperança para salvar o mundo, como também trazer o desespero para destruir o mundo. E o mesmo deve acontecer com os demais, como por exemplo Lancelot, que aparenta esconder ou reprimir as suas emoções, e isso pode até ser um reflexo do descontrole do seu próprio poder, onde ele não consegue usar sua própria força por não ter controle dela. Mas esse será um assunto que eu irei me aprofundar com vocês nos próximos vídeos. E algo que ainda permaneceu um mistério é qual tipo de linguagem afinal Percival estava falando. Não é a linguagem dos demônios e também parece não ser a linguagem dos druidas, como especulei no vídeo anterior. Então muito provavelmente é uma linguagem ancestral, conhecida apenas por Percival, e que pode indicar talvez até mesmo a sua origem. Mas isso também será um assunto para um próximo vídeo. Mas enfim, afinal, quem venceu esse confronto inusitado? Tristan ou Percival? Mas calma, né? Antes de eu falar disso, eu quero falar brevemente do Xion. Bem, é possível que o Tristan simplesmente cure o braço do Xion no próximo capítulo, mas eu acho que seria melhor se o dano causado pelo Percival fosse algo que não pudesse ser curado tão facilmente, até porque ele provavelmente merece carregar esse castigo pelas suas ações, pois só chegamos até esse extremo justamente por causa dele. E assim, eu estava até o momento indeciso sobre o que pensar sobre isso. Mas desde a sua aparição até este último capítulo, é sugerido que ele possivelmente seja um traidor. Desde seus pensamentos até suas escolhas, pois fica bem nítido neste capítulo que ele claramente sabia que Percival era um dos 4 cavaleiros, e que ainda assim instigou seus companheiros a atacá-lo, não escondendo a sua intenção de matá-lo. Então é compreensível pensar que ele seja de fato um agente duplo, trabalhando para o Arthur, ou até mesmo para um grupo de inimigos que a gente ainda não conheça. Mas eu particularmente acho que ele não seja um traidor ou um inimigo de todos. Porque se ele realmente fosse um espião, Nakaba provavelmente não tornaria isso 100% óbvio. Pois eu sinto que Xion ser um espião é tão óbvio que na verdade pode não ser. Com isso em mente, eu consigo seguir por 2 caminhos.
No primeiro, me passa a impressão de que Xion possa estar possuído, pois basta olhar para os seus olhos, não parecem ser olhos normais. Portanto, eu acredito que Xion seja um espião controlado por outra pessoa. Ou seja, o Xion é um cara do bem, mas que teve sua mente dominada por alguém que esteja lhe usando. Resumindo, ele estaria sob o efeito de um controle mental. E o segundo caminho é que ele simplesmente é um cara muito louco, com uma personalidade sádica, que tem prazer em infligir dor e sofrimento nos outros, e que pode talvez ter seus motivos para agir dessa forma, sendo aquele típico personagem que em algum momento terá sua redenção e irá ser de grande ajuda no momento realmente importante. E por fim, é importante ressaltar que a gente ainda não sabe de muita coisa que é importante para validar essa dúvida entre aspas. Afinal, quanto tempo eles estão juntos? Como eles se conheceram? Como formaram esse grupo? Sem essas respostas, fica bem complicado a gente teorizar essa possibilidade somente pelas suas ações. E agora sim, afinal, quem venceu esse mini embate, Percival ou Tristan? Bom, nitidamente o Tristan se conteve bastante, pois sua intenção inicial não era de machucar o Percival. E o próprio Percival parecia não agir de forma racional, ele era mais movido pela sua intenção de se vingar daqueles que machucaram seus amigos. E no fim, a luta entre os dois acaba de fato terminando com os dois ainda aptos a lutar. Percival certamente com um dano maior, mas não sendo algo que iria lhe atrapalhar caso a luta continuasse. Pois no momento que Tristan decide realmente lutar a sério, os seus amigos interferem trazendo ele de volta a si. Mas e se a luta continuasse, hein? O que será que iria acontecer? Comenta aí o que você acha. Quem iria vencer? Pois eu vou deixar a minha resposta fixada aí num comentário. E para finalizar, vamos agora às nossas previsões para o próximo capítulo, que tem como título Encontro com o Cavaleiro Profetizado. E eu acredito que ele pode indicar 3 possibilidades. A primeira, obviamente, a introdução do quarto e último cavaleiro, do qual a gente ainda não conhece. Mas se ele realmente aparecer no próximo capítulo, será muito provavelmente apenas na última página. E a segunda possibilidade pode ser que seja apenas referente à introdução do próprio Percival, pois do ponto de vista do Tristan, ele acaba de descobrir que Percival é outro cavaleiro da profecia. Então seria mais como uma conversa entre os dois. Já a terceira possibilidade é aquela que eu mais aposto, pois seria referente ao próprio Tristan, pois ele ainda de fato não foi apresentado para o grupo de Percival e nem para nós como um dos cavaleiros da profecia. E eu acho que precisa muito disso, desse capítulo focado no Tristan e essa confirmação de que ele realmente é um dos 4. Por isso eu acredito que a introdução de outro cavaleiro já no próximo capítulo não seria algo muito interessante para o andamento da história, apesar de que ultimamente o Nakabe está bastante acelerado. Mas e vocês, o que acham? Iremos ver finalmente o quarto cavaleiro ou será um capítulo focado no Tristan? Comentem, vamos debater muito sobre tudo isso aí nos comentários. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e eu agradeço a cada um de vocês. E espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!